Amém, queridos? A paz do Senhor a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, mais esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje vamos estar falando sobre os depois da cruz, ou os passos da redenção. O caminho que Cristo Jesus traçou desde a cruz do Calvário até a volta dele, em nome de Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo ele morre em Lucas capítulo 23 e versículo 46. Lucas 23 e 46, Jesus Cristo ele entrega o seu Espírito a Deus, assim morrendo o seu corpo aqui na terra. Porém, quando Jesus Cristo ele morre, ele precisa agora justificar, nos dá o direito à vida eterna, ele tem processos a ser passado, ele tem um caminho a ser percorrido. Jesus Cristo agora, depois que ele morre, agora ele tem que nos justificar, ele tem que ser o nosso parente remidor, aquele parente que nos resgata, pois a Bíblia vai nos dizer que nós fomos vendidos com preço de nada. Adão nos vendeu para Satanás, para o diabo, a preço de nada. Jesus Cristo agora ele morre para nos dar direito novamente de estar entrando no reino de Deus e vivendo lá eternamente com ele para todo o sempre. Queridos irmãos, Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário. Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesus Cristo ele passa por um caminho. Hebreus 10 e 20 vai dizer o novo e o vivo caminho que Cristo Jesus abriu para cada um de nós. Jesus Cristo ele passa por esse caminho e ele vai até o verdadeiro tabernáculo. Aqui é o verdadeiro tabernáculo, não é o tabernáculo de Moisés, lá de Êxodo. Porque o tabernáculo de Moisés, lá de Êxodo, é uma cópia do verdadeiro tabernáculo, que se encontra lá no céu. Êxodo capítulo 26, versículo 30. Êxodo 26 e 30. Tabernáculo é uma cópia daquele que já existe lá no segundo céu. Segundo céu. Então, Êxodo 26 e 30, se os irmãos puderem ler nas suas casas, vai estar confirmando o que eu estou dizendo em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo ele entra nesse verdadeiro tabernáculo que se encontra no segundo céu. Ele entra no verdadeiro tabernáculo em alma. Jesus Cristo ele percorre todo esse caminho, queridos irmãos, em alma. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, ele volta a Deus. O corpo de Cristo é sepultado no túmulo de José, seu pai, aqui na terra. Queridos, ele faz tudo isso aqui em 3 dias. É muito importante nós frisarmos isso aqui. Tudo que ele faz aqui, queridos irmãos, ele faz em 3 dias. Então Jesus Cristo ele morre e ele entra no verdadeiro tabernáculo. Quando Jesus Cristo ele entra no verdadeiro tabernáculo, o véu aqui, queridos irmãos, é o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui é o lugar santo e o lugar santíssimo. Para separar o lugar santo do lugar santíssimo, existia um véu. Isso aqui, queridos, é um véu. Esse véu, ele possuía 12 centímetros de espessura. E ele pesava 1 tonelada. Era um véu de fios. E ele ia de cima até embaixo. Era 12 centímetros de grossura e 1 tonelada. Era o peso desse véu.
Era um véu muito grande, um véu intraspassável, né? Quando Jesus Cristo ele entra aqui, esse véu ele se rasga em dois. Mateus capítulo 27, versículo 51. Quando Jesus ele entra no verdadeiro tabernáculo, o véu do templo se rasga em dois. E esse véu que antes servia para separar o lugar santo do lugar santíssimo, que é onde tinha a Arca da Aliança, agora esse véu é rasgado em dois. E Jesus Cristo agora ele pode entrar até a Arca da Aliança, a verdadeira Arca da Aliança, que se encontra no segundo céu, dentro do verdadeiro tabernáculo. Então esse véu se rasga em dois. Já não há mais véu separando. Jesus Cristo ele entra até aqui. E agora que ele vai fazer a nossa justificação. Então, queridos irmãos, vamos estar colocando aqui para estarmos entendendo em nome de Jesus. Vamos estar apagando aqui para estarmos entendendo tudo em nome de Jesus. Aqui na cruz, Jesus ele faz o sacrifício. Sacrifício. Queridos, isso daqui é lei Levítico, ou seja, Levítico 16, 14. Para estar fazendo a redenção, era preciso um sacrifício de um cordeiro, de uma rolinha, de uma pomba, seja do que fosse, era preciso um sacrifício. Jesus Cristo se sacrificou na cruz do Calvário. Aqui, sacrifício. Aqui, Jesus Cristo, ele vai fazer a nossa justificação. Vamos escrever aqui. Justificação. Aqui Jesus Cristo ele faz a nossa justificação. Levítico 16 e 14. Levítico 16 e 14. Para estar fazendo a redenção, o sacerdote ele precisaria jogar um pouco do sangue daquele animal sacrificado em cima do propiciatório. O que é o propiciatório? É a parte de cima da Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança. Então, para o sacerdote ele poder justificar, ele tinha que jogar um pouco daquele sangue, daquele animal, aonde? Em cima da tampa da Arca da Aliança. Quando ele jogasse aquele sangue daquele animal ali, um pouco daquele sangue, os pecados eram justificados. Jesus Cristo não jogou sangue de animal nenhum. Ele entrou aqui e jogou o seu próprio sangue em cima do propiciatório. Jesus Cristo ele entra no verdadeiro tabernáculo e joga o seu próprio sangue, o sangue do cordeiro sem mancha, sem defeito. Ele pega e joga o seu próprio sangue em cima da Arca da Aliança, que se encontra no terceiro céu em alma, para nos justificar. Então, ele primeiro se sacrifica, depois ele nos justifica. Depois dos nossos pecados ter sido justificados, agora nós temos que ter direito à vida eterna. Depois que Jesus Cristo ele justifica nossos pecados, agora ele vai nos dar direito à vida eterna. Porque até aqui, queridos irmãos, os nossos pecados eles foram justificados. Porém, nós não tínhamos direito à vida eterna. Então, Jesus Cristo ele tem que nos dar direito à vida eterna. Como ele vai fazer isso? Vindo até aqui, abrindo o caminho que um dia foi fechado. Lá em Gênesis 2:9 vai falar sobre a árvore da vida, que se encontra no meio do jardim. Existe um caminho para entrar nessa árvore da vida. E esse caminho, depois que Adão peca, ele é fechado. Gênesis 3:24. Deus coloca 2 querubins e coloca uma espada de fogo para estar fechando esse caminho, para que ninguém mais tivesse acesso à árvore da vida. Quando o pecado vem, Adão peca, Deus ele fecha o caminho para a árvore da vida. Agora ninguém consegue entrar, ninguém consegue chegar até a árvore da vida. Queridos, essa árvore ela dava 12 frutos a cada mês. E as folhas dessa árvore curavam. Ou seja, era uma árvore maravilhosa.
Porém, com o pecado, esse caminho foi fechado. 2 querubins ao leste do caminho e uma espada de fogo que rodeava a árvore. Tudo isso fechando o nosso caminho. Jesus Cristo, então, ele sai do verdadeiro tabernáculo e ele vai caminhando até a direção à árvore da vida, porque Jesus ele vai abrir esse caminho, vai tirar os anjos daqui e vai tirar essa espada daqui. Isaías 63, do 1 ao 3, os anjos vão estar falando. É uma conversa entre os anjos e Jesus. Podem ler, queridos. Isaías 63, do 1 ao 3. É uma conversa dos anjos, dos querubins, entre si e eles com Jesus. Eles dizem: quem é esse que vem de Edom? Edom é um simbolismo do Calvário, da cruz. Edom. Quem é esse que vem de Edom com as vestes manchadas de sangue? Quem que é esse? Quem que é esse? Eles não sabiam que era Jesus Cristo. Então Jesus ele vem e conversa com esses anjos, Isaías 63, ele conversa com esses anjos e esses anjos liberam o caminho de Cristo. Quando Jesus ele vai chegando até a árvore da vida, essa espada fere a alma dele. Essa espada de fogo, ela fere, ela machuca a alma de Jesus. Gabriel, como é? Lucas 2:35. Simeão profetiza isso para Maria. Maria, José e Jesus. Simeão chega para eles e fala: ei, uma espada vai transpassar, vai machucar a alma desse garoto. A alma do garoto, não o corpo. Jesus Cristo não morreu com espadada, não. Uma espada transpassará a alma desse garoto. Naqueles momentos eles não entenderam. Só que aonde que essa espada ia transpassar? Aqui. Na eternidade. Queridos irmãos, então Jesus Cristo, passando por tudo isso, ele tira os anjos daqui, ele tira a espada daqui, tira tudo isso daqui, ó. E o que Jesus Cristo ele faz? Ele libera o nosso caminho até a árvore da vida. Jesus Cristo agora ele nos dá direito à vida eterna. Então, vamos por aqui. O último passo da nossa redenção, como se assim nós podemos dizer, porque depois haverá mais passos ainda. Então, sacrifício na cruz do Calvário, justificação no verdadeiro tabernáculo, e direito, vamos por aqui, vida eterna. Olha só que coisa linda. Vida eterna. Jesus Cristo, ele libera o caminho. Agora, quando eu e você morrermos, se você quiser entrar lá na árvore da vida, você vai poder. Porque agora o caminho está liberado para nós. Se quiser dormir lá perto da árvore, pode. Se quiser subir na árvore, você pode. Você pode fazer o que você quiser na árvore. Por quê? Porque Jesus Cristo abriu. As folhas dessa árvore curam. Está doente, está com dor de barriga, está com dor na cabeça? Vai até a árvore da vida. Coma, mastigue da folha dessa árvore. As folhas da árvore curam. Coisa bonita. Então, Jesus Cristo ele faz essas 3 coisas. Ele se sacrifica, ele nos justifica e ele nos dá direito à vida eterna. Agora, queridos, ele entra no Hades. Eu vou estar apagando aqui, para podermos entender isso daqui de uma maneira melhor, de uma maneira mais completa. Eu vou deixar essa parte aqui. Estamos entendendo de uma melhor forma, de uma forma mais completa. Aqui o caminho aberto, aqui o verdadeiro tabernáculo. Jesus Cristo, agora, ele vai entrar no Hades. Aqui é o Hades. Aqui é a Nova Jerusalém, em 3 partes, né? O era, o é e o virá. Aqui é o Hades.
o Hades. Aqui é o Hades. Aqui, queridos, é o seio de Abraão. Aqui é o inferno. E aqui é um lugar de tormento. Vou pôr LT. Aqui eu vou pôr o inferno. Aqui. Inferno. Inferno, seio de Abraão e lugar de tormento. Onde está isso? Lucas 16 e 19. Lucas 16 e 19. A história do rico e o Lázaro. Pode ler, queridos, que vai estar confirmando o que eu estou dizendo. Então, Jesus Cristo, depois dele passar pela árvore, agora ele tem que resgatar um grupo de pessoas. No Hades, no seio de Abraão, existiam dois grupos de pessoas. O grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 dizia, aqui, queridos, são pessoas que morreram, tá? Pessoas justas, pessoas justificadas, judeus, pessoas que morreram com Cristo, já estão mais ou menos no céu. Então, pessoas boas, pessoas boas. O que separa é pensamento somente. O grupo 1 morreu acreditando que eles iam ressuscitar, antes de Jesus Cristo entrar aqui. Antes. Então, quando Jesus Cristo ele morre no Calvário, esse grupo 1 ressuscita. Para onde eles vão? Eles vão para onde? Para o virar da eternidade. Eles vão para cá. Primeiro grupo. O virar. Vamos pôr aqui o era, o é e o virar. Era, o é e o virar. E o virar da eternidade. Então, o primeiro grupo, ele vem até o virar da eternidade. Este lugar. Primeiro grupo. Ele vem até o virar da eternidade. Primeiro grupo. Vamos pôr aqui. Primeiro grupo. Eles saem daqui e em alma. Eles entram até o virar da eternidade. O corpo deles é revestido com o corpo celestial. Por quê? Porque quando uma pessoa morre, a alma dela está nua. E a alma nua não entra aqui. Não entra. Ela tem que ser revestida de um corpo glorioso. Então, a alma, para ela entrar aqui, ela precisa ser revestida de um corpo glorioso. Então, elas são revestidas e entraram no virar da eternidade. Beleza. Queridos irmãos, e aqui ficou o grupo 2, que morreram acreditando que só iam ressuscitar depois que Jesus entrasse aqui. Eles falavam que só iriam ressuscitar depois que Jesus Cristo entrasse no seio de Abraão. Então, Jesus ele entra no seio de Abraão. Ele entra aqui. Ele pega a chave de Satanás, que Satanás tinha a chave disso aqui. Ele pega a chave das mãos de Satanás e entra até o seio de Abraão. E aqui ele prepara uma mesa. Salmo 23 e 5. E uma mesa me preparasse diante dos meus inimigos. Jesus Cristo ele prepara uma mesa aqui, um banquete. Come aqui, fala da palavra dele, prega o evangelho aqui para o segundo grupo. E depois, o que Jesus faz? Depois que ele prepara essa mesa, faz tudo isso aqui, ele tira esse segundo grupo daqui. Ele tira esse segundo grupo daqui do seio de Abraão e transporta esse grupo para o é da eternidade. Porque, queridos, o plano de Deus é que moramos no é da eternidade, no presente da eternidade. Então, o que Jesus faz? Ele traz todo mundo aqui para o é da eternidade, para o é da eternidade. O virá, Jesus Cristo, ele limpa as pessoas daqui e traz todo mundo em alma para o é da eternidade. Deus habita no é da eternidade. Deus, ele habita no é da eternidade, no presente da eternidade. Porque se Deus for para o passado, o passado vira presente. E se Deus for para o futuro,
o futuro vira presente. Então Deus habita no Éden da eternidade. Jesus Cristo, ele transporta o seio de Abraão, agora limpo, para a Nova Jerusalém. Agora não há mais seio de Abraão. Agora, quando morremos, agora não há mais seio de Abraão. Agora é Nova Jerusalém. Então, Jesus Cristo, ele limpa esse lugar. Ele tira essas coisas. Ele tira tudo isso daqui. Bom, queridos irmãos, depois que Jesus Cristo, olha só que interessante. Depois que Jesus Cristo, ele pega e faz tudo isso daqui, ele volta até aqui, lá na presença de Deus. Jesus, ele vai até a presença de Deus e ele pega a nota promissória, ou seja, a nota que vai comprovar que ele comprou o ser humano. Por quê? Porque quando compramos algo, queridos, nós temos que pegar a nota fiscal. Jesus Cristo, ele pega essa nota fiscal, dizendo que ele comprou, justificou e pagou o ser humano. Ele pega nas mãos de Deus, na presença de Deus. Daí, lá em Colossenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Ele pega essa nota promissória e prega essa nota aqui, ó, na cruz do Calvário. Ele pega esse recibo que ele comprou o ser humano e ele prega aqui, ó, na cruz. E todos os demônios do mundo, eles vêm aqui para poder ver se é verdade mesmo. Eles vêm todos até aqui, ó, para poder ver. Eles vêm até aqui a ponta do Calvário, a ponta da cruz. E eles vêm aqui para ver. Se formos observar, se formos ler os Salmos de número 18, Salmos 18, o começo do Salmo 18, queridos, é algo muito lindo. Sabe por quê? Porque, vamos apagar aqui, para pôr aqui, terminarmos. O Salmo 18, Salmos capítulo 18, dos versículos do 8 ao 50, vai estar falando sobre os demônios. Os demônios estavam vendo Jesus Cristo chegar até aqui. Eles olharam para o céu e viram aquele ser montado num querubim, descendo, mas descendo bravo, descendo com fogo, descendo flamejante, vitorioso. E aqui no Salmo 18, do 8,50, vai nos dizer sobre isso. Jesus Cristo, então, ele vem, prega a nota promissória aqui, falando e comprovando que agora ele pagou o ser humano. Agora o ser humano está justificado, o ser humano tem direito à vida eterna. Queridos irmãos, essa foi a aula sobre os passos da redenção. Redenção, redimir novamente. Ou seja, Jesus Cristo nos libertou. Mas como é que ele fez isso? Do nada? Não. Ele passou por tudo isso. E tudo isso, eu volto a dizer, em 3 dias. Tudo isso em 3 dias. Depois, Jesus Cristo, ele ressuscita no 3º dia e acontece outros eventos. Queridos, guarde essas palavras no teu coração. Guarde essas palavras e que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua vida em nome de Jesus.